Então nós falamos sobre mídia, que é todo o suporte de difusão da informação, que consiste no meio intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens, tá certo? E aí existem alguns tipos de mídia, né? Mídias de armazenamento, como pendrive, HDs, etc. Existem as mídias de transmissão, como caixas acústicas, dentre outros. E também existe a classificação da mídia estática e da mídia contínua, né? Na mídia estática nós temos o texto, temos a imagem, temos os gráficos. Na mídia contínua a gente tem o vídeo, as animações. E nós temos a multimídia, que é o conjunto de textos, imagens, som, animação, interação e vídeo. Isso por meio de um sistema, né? De um computador. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre hipertexto, texto e hipertexto, e também a aplicação dentro do contexto educacional também. Então vocês vão ver que em alguns momentos do vídeo eu vou estar trabalhando com algumas ferramentas para edição de texto, para a criação do hipertexto. Também irei falar sobre a edição de imagem, a possibilidade de utilizar infográficos, falar um pouco sobre podcast, as ferramentas que existem para vocês carregarem podcasts também. E, por fim, o vídeo, que aí eu vou apresentar uma ferramenta de edição, que é a OBS, apresentar para vocês, e a possibilidade também de compartilhar na internet, tá certo? Então, o tema do vídeo é hipermídia, aliás, multimídia e internet. Certo? Então, inicialmente falando sobre hipertexto, ele difere do texto principalmente pela possibilidade de uma leitura dinâmica. Quando nós temos o texto puramente, sem a presença dos links, nós temos uma leitura linear. Então a gente vai ler o texto do começo ao fim para compreender tudo aquilo. Se dentro desse texto houver alguma informação que eu desconheço, algum termo que eu desconheço, eu vou precisar consultar outras fontes para me entender melhor esse texto. No caso do hipertexto, nós conseguimos inserir links nesse hipertexto, como no exemplo aqui do Wikipedia. E esses links vão nos levar para outras páginas, outros elementos, né? Pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, e vão apresentar a informação pela qual eu desconheço nesse texto, por exemplo. Então, por isso, a leitura passa a ser uma leitura dinâmica. Então, em um dado momento, por exemplo, se eu clico em hiperligação dentro desse texto, eu vou ser direcionado para uma nova página, e agora eu tenho a definição de hiperligação. Tá certo? Então, entendido que essa possibilidade do hipertexto, que é a inserção desses links, esse hiperligação é justamente o link, o hiperlink, que vai direcionar para um outro documento de texto, ou um vídeo, ou uma imagem, e a gente vai construir, eu vou dar aqui 2 exemplos de como construir hipertextos, e aí dentro da sua proposta didática, ou dentro de um conteúdo que você esteja a trabalhar, tá certo? Ou que vá trabalhar em suas turmas futuramente. Então, um deles é o Google Documentos. Eu vou utilizar as ferramentas do Google para exemplificar, tá certo? Até pela possibilidade colaborativa e da utilização da computação em nuvem. Então, na próxima transição estaremos no Google Docs. Então, essa daqui é a interface do Google Docs, como a maioria já deve conhecer. Então, temos aqui todas as nossas ferramentas e possibilidades, mas o foco aqui é a gente falar sobre hipertexto. Então, copiei lá o texto que estava no Wikipedia, para a gente só exemplificar aqui. E eu quero fazer com que esse doc1 esteja ligado com outro documento. Para isso eu vou utilizar essa ligação do link, tá certo? Então eu vou linkar a palavra hiperligação, assim como estava lá no Wikipedia. Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, inserir link, ou eu posso ir em inserir link. Cliquei em inserir link, ele vai me dar algumas opções aqui.
Temos aqui, inclusive, uma opção externa, não está dentro do meu Drive, é um link da internet, que é o próprio Wikipedia que foi sugerido. Então, eu posso adicionar esse link aqui e, ao clicar no documento, o meu leitor vai ser direcionado para essa página ou algum arquivo que eu tenha dentro do meu Drive. Então, vou colocar aqui, ó, localizar mais. Posso linkar imagens, mas o objetivo aqui é enviar para um outro documento, que é esse aqui, ó, documento 2, que eu criei. Então, no meu documento 2, está sendo aberto aqui, eu tenho a definição de hiperligação. Então, eu preciso do link desse documento para linkar ao meu texto. Então, eu vou colocar aqui, ó, partilhar, que eu preciso pegar o link desse documento. Preciso que ele esteja público, então aqui quem tiver com o link vai poder visualizar. Então vou copiar esse link. Então voltando aqui para o nosso Doc 1, né? Eu peguei o link do Doc 2, vou inserir agora em hiperligação, inserindo o link desse documento que eu acabei de copiar. Aplicar. Está aqui, nosso link foi adicionado. E aí agora a gente vai observar que ao clicar, ele vai abrir aqui uma informação prévia. E ao abrir pré-visualização, ele vai exibir aqui dentro do meu texto. E se eu quiser abrir o próprio documento, eu também consigo acessar. Então essa é uma possibilidade de trabalhar com o hipertexto no Google Docs, ok? Eu vou agora apresentar um exemplo no Google Slides. Então aqui eu tenho a interface do Google Slides, nosso ambiente de trabalho do Google Slides, as ferramentas, como todos já conhecem, e aqui a gente vai linkar também, trabalhar com o hiperlink. Eu já havia inserido o hiperlink aqui, eu vou retirar. E nós vamos também adicionar. Então aqui, diferente dos documentos, eu tinha dois documentos distintos, né? Chamei de Doc 1 e Doc 2. Aqui eu tenho um slide só e eu tenho em cada slide a informação. Então eu tenho aqui hipertexto e aqui eu tenho hiperligação. Então eu quero linkar esse nome, esse slide com o meu próximo slide através do link que eu vou inserir em hiperligações. Então, da mesma forma, eu posso inserir aqui, ou através do menu Inserir, Link, e vou adicionar. Também posso adicionar uma fonte externa, como vocês podem ver, inclusive o Doc 1 está aqui, ó. Ou eu posso acessar o meu diapositivo, inserir o slide. O que é que eu vou fazer aqui? Para ficar mais claro, digamos que tivéssemos vários slides aqui, e eu quero que a leitura não seja linear, ou seja, o acesso dessa leitura não seja através do teclado, mas seja através dos links. Então, através dos links, eu vou comunicar cada slide um com o outro. Então, aqui eu vou inserir o link para o diapositivo que possui informação sobre hiperligação, que é o slide 12. Então, inserir, clico em aplicar e está feito o link. Vou apresentar aqui para demonstrar. Então, se eu fosse fazer a leitura linear desse slide, eu estaria acessando através do teclado cada slide até chegar no último. Mas a ideia aqui é que ele esteja linkado, então o mouse vai estar sendo utilizado e ao clicar em hiperligações, o leitor vai ser direcionado para o slide com essa informação. Ok? Então, tem essas duas possibilidades para vocês utilizarem o hipertexto. Outro detalhe é que eu posso também criar links para informações externas, ou seja, arquivos externos ao meu Drive. Por exemplo, a definição do próprio Wikipedia. Então, ao clicar, ele vai ser direcionado para no caso, uma página web aqui, um navegador com a definição. Ok? Vamos falar agora sobre imagens e tratamento dessas imagens e como nós podemos aplicar dentro do contexto educacional. Imagem já é um recurso bastante utilizado
e presente nos livros didáticos, nas apresentações de slides, mas existem outras formas de trabalhar com imagem dentro também do contexto, ou seja, para o ensino. E essa ferramenta aqui, que é a ferramenta Canva, vocês vão encontrar através do link que vai estar disponível aqui. Vocês conseguem, por exemplo, criar infográficos. O que é um infográfico? É um recurso didático que pode ser utilizado como recurso didático para informar sobre algum assunto, algum conteúdo, alguma ação. Isso de forma objetiva, sintetizada, em elementos que vão estar disponíveis em forma de panfleto. Tá certo? Então essa ferramenta permite que você trabalhe com a utilização de infográficos, organizando imagens e esse texto. Okay? Então vocês podem inclusive utilizar os elementos, os modelos que já estão disponíveis na própria ferramenta. Algumas são gratuitas, outras não. Por exemplo, esse aqui é gratuito. Então vejam como está disponibilizado esse infográfico aqui sobre prevenção contra a mudança climática. Então aqui eu consigo editar, deletar os elementos que estão dentro desse infográfico. Que vai ser imagens menores e textos menores dentro de uma imagem maior. Então aqui eu consigo inserir diversos elementos. Então, por exemplo, se eu quero inserir uma imagem, eu posso acessar os temas disponíveis aqui na ferramenta Canva e inserir, ou eu posso buscar. Então, por exemplo, estou buscando por árvore. Então, é algo que eu posso... Nesse caso, alguns recursos são pagos. No caso, para você utilizar, eles vão vir com a marca d'água. Para remover a marca d'água, você teria que pagar. Mas nesse caso, a gente vai trabalhar com os recursos gratuitos. Tá certo? Então, vou procurar uma imagem que seja grátis. Essa aqui é grátis, é a que eu vou utilizar. Então veja como consigo posicionar e organizar toda a informação dentro desse modelo. Posso inserir texto. Então vou adicionar um texto aqui, uma caixa de texto. E da mesma forma, eu tenho aqui algumas ferramentas para edição desse texto, tá certo? Por exemplo, transparência. Tenho também alguns efeitos que eu posso adicionar, posso deixar em negrito, em itálico, alinhamento, tópicos, espaçamento, a cor desse texto também pode ser alterada, tamanho e estilo da fonte. Ok? Posso também, no caso, aqui nós estamos trabalhando apenas com a mídia estática, texto e imagem através do infográfico, mas existem outros elementos que podem ser adicionados dentro da ferramenta Canva. Então você consegue criar animações e elaborar vinhetas, por exemplo, para ser adicionada a vídeos, tá certo? Mas aqui a gente vai ficar com esse exemplo do infográfico, e caso você tenha curiosidade, desejo de acessar as demais funcionalidades, vão estar aqui à vontade. Então, criado o nosso infográfico, editado, a gente consegue realizar o download do mesmo. Então, vou baixar como imagem nessa extensão JPG e vou baixar. Então, ele vai ficar salvo no meu computador. Pronto. E agora a gente vai poder utilizar aquilo que foi produzido aqui no Canva. Estou voltando aqui para o nosso documento 1, só para inserir o que a gente produziu anteriormente. Então vou clicar aqui em inserir, selecionar a imagem. Tem algumas opções. Como eu baixei no meu computador a imagem, eu vou carregar a partir do computador, tá certo?
Então a imagem vai estar aqui na minha área, no meus downloads. Tá aqui o que eu acabei de criar. E eu vou inserir nesse documento. Então nosso infográfico foi adicionado. Então é uma possibilidade da utilização de imagens através desse recurso que é o infográfico, tá certo? Vamos falar agora sobre podcast. Então aqui, pessoal, nós temos essa ferramenta, que é uma rede social, que é o SoundCloud, que permite que você grave e compartilhe áudios. Então, por isso que eu mencionei que iríamos falar agora sobre podcast. Porque podcast é um recurso que pode ser utilizado também no âmbito educacional. Ele é bastante utilizado hoje por jornalistas, né, para apresentar algum conteúdo, entrevistas, algumas palestras, narrações, enfim. Dentro da educação, então, o podcast também pode ser utilizado. Você pode gravar utilizando o seu smartphone. Existe o aplicativo disponível para Android e também para iOS. Então, vocês podem escolher a opção e realizar o download para gravar esses podcasts e compartilhar, apresentando. O professor pode, nesse momento, no caso, na utilização do podcast, apresentar um conteúdo, pode introduzir um assunto, ou seja, o podcast pode ser utilizado inclusive dentro das metodologias ativas, como por exemplo a sala de aula invertida, então a apresentação do conteúdo antes da aula por meio de um podcast. Então é um recurso que também pode ser utilizado dentro do âmbito educacional, utilizando então o áudio como principal recurso e o podcast. Certo? Vou falar agora sobre vídeo. Então, para falar sobre vídeo, apresentar antes de mais nada essa ferramenta, que é o OBS Studio, que é gratuito e permite que vocês gravem vídeos e editem também aqui. Então, existem alguns elementos que podem ser adicionados. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo por meio do OBS Studio e realizando várias transições. Nesse caso, eu só estou capturando a tela do meu computador e tudo que vocês viram até esse momento nesse vídeo está sendo gravado e o som também está sendo gravado através da ferramenta OBS Studio, certo? Então, vocês podem editar, podem gravar slides de apresentação, enfim, as possibilidades são várias. Depois de gravados os vídeos, no caso o vídeo em si já é um recurso bastante utilizado também na educação. E existe o YouTube, que tem permitido que vários vídeos possam ser compartilhados. Então hoje você vê que várias organizações e instituições de ensino também compartilham vídeos institucionais. E os professores também têm aproveitado esse recurso, o YouTube, para compartilhar os seus vídeos com os seus alunos, também utilizando dentro das metodologias ativas que nós já conhecemos. Então, no caso, ao carregar um vídeo no YouTube, aqui eu trouxe um vídeo da nossa última aula, inclusive, é possível carregar esse vídeo e também editar, adicionar uma imagem como principal para ser exibido, e diversas outras possibilidades para trabalhar também, recortar o vídeo aqui dentro. Então vocês podem utilizar essas ferramentas para editar os vídeos e utilizar o vídeo como recurso didático também em suas práticas pedagógicas, aplicando a informática na educação também, né? Utilizando a informática para produzir conteúdo didático, utilizando como recurso didático. Aproveitando a apresentação que já havia criado aqui nesse vídeo, vou inserir aqui o nosso vídeo,
que, no caso, apresentei a vocês anteriormente, a possibilidade de inserir ele em uma apresentação de slides, por exemplo. Então, você pode inserir pela URL, que é o link desse vídeo. Então, é possível localizar e inserir. E aqui você consegue posicionar também o seu vídeo. Ok, então nesse vídeo vimos a possibilidade de trabalhar com as diversas mídias e a possibilidade de utilizar alguns recursos e ferramentas para edição de texto, hipertexto, imagem, áudio e vídeo. Ok, então por esse vídeo é só. Até a próxima oportunidade.